Candidato Rodrigo Neves continua com a palavra. Pela ordem no sorteio, é sua vez de fazer a pergunta. Tema livre, a quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Deputado Freixo. Pode perguntar. Freixo, você já é deputado há mais de 16 anos e fez muito discurso contra a influência dos banqueiros na política e nas eleições no Brasil. E sempre defendeu o financiamento exclusivo público das campanhas. Considerando que você já recebeu mais de 2 bilhões de reais de doações de banqueiros, quem você vai trair ser eleito? Seus novos amigos banqueiros ou os seus antigos eleitores? Pode responder. Boa noite a todos e todas em casa. Boa noite, Ana Paula. Queria cumprimentar você, agradecer pelo convite, pela realização desse debate, cumprimentar os demais candidatos. Excelente oportunidade. Olha, Rodrigo, na verdade, a gente está vivendo um momento no Brasil, no Rio de Janeiro, muito agudo, muito grave. Uma crise de desemprego, uma crise de violência, uma crise na saúde sem precedentes. O que a gente conseguiu no Rio de Janeiro, e que é importante, é uma união, é um diálogo, onde é possível ter uma pessoa como Armínio Fraga, é possível ter uma pessoa como Marcelo Trindade, é possível ter uma pessoa que tem compromisso com o Rio de Janeiro e é possível ter os movimentos sociais, é possível ter uma liderança de favela, é possível ter os professores. É isso que o Rio precisa e foi isso que a gente conseguiu nesse momento. Para governar o Rio nesse momento, e a gente está pronto, a gente está preparado para governar o Rio, era isso que a gente precisava fazer, união. União e diálogo. Sem isso, o Rio não sai dessa crise enorme que está. Sua réplica. Olha, Freixo, esse papo de frente ampla, de união, evidentemente não engana as pessoas. Você mesmo dizia que quem financia a campanha cobra fatura depois da eleição. O Armínio Fraga, que é um representante do sistema financeiro internacional, já doou mais de 200 mil reais para a sua campanha. O sócio do banqueiro Daniel Dantas já doou mais de 100 mil reais para a sua campanha. As famílias proprietárias do Banco Itaú já financiaram a sua campanha com mais de 1 milhão de reais. Essa contradição você precisa explicar para os seus eleitores. Da mesma forma que tem outras contradições que são inexplicáveis na sua atitude dessa campanha. Você sempre discursou em favor dos direitos humanos, mas se calou nos últimos anos diante das verdadeiras chacinas que foram praticadas pelo governador Cláudio Castro nas favelas, que mataram inclusive jovens, inocentes e pobres. Pessoas inocentes, inclusive crianças. Mas não é só essa contradição, Freixo. Você gostou de ser usado pela grande mídia para defender os excessos e as vaidades do juiz Moro. Você defendia que a pauta Lula livre não era importante e agora pendura a sua candidatura em cima de um suposto apoio do presidente Lula. Rodrigo, que pena que você está se isolando cada vez mais num sectarismo que nunca fez parte da sua história e que nunca fez parte da sua vida pública. Eu lhe conheço há bastante tempo. E essa agressividade também não conheço. Isso não é bom no momento onde o Rio de Janeiro precisa de tanta união e de tanta paz e de tanta possibilidade de construção de uma vida melhor para quem assiste a gente. Eu quero me dirigir a você que está assistindo a gente a essa hora e está preocupada com o Rio de Janeiro. O que a gente está fazendo aqui? E eu quero falar isso com muita calma, para o senhor e para a senhora. A gente vai viver a eleição mais importante da nossa história. Uma eleição que vai definir o que será do Rio de Janeiro e o que será do Brasil. E isso está na mão de cada um e de cada uma que vai votar. É muito importante imaginar que, de um lado, está a continuidade de um projeto que tem 5 governadores presos, 5. E que só nesse governo, do Witzel e do Cláudio Castro, tem 5 secretários presos, secretário de saúde, de educação, de segurança, de emprego, né? Esse projeto que tem o que havia de pior no governo Sérgio Cabral e todos eles estão todos no mesmo governo hoje. Essa é uma continuidade que você pode deter. Não precisa ser assim. Porque esse governo corrupto é um governo que tem consequências para a sua vida, para a saúde, para a educação, para o transporte. Você pode mudar a história do Rio de Janeiro. Você pode transformar isso com o seu voto. Eu tive um pai muito humilde, um pai que vendeu laranja com 8 anos de idade. E ele me ensinou uma coisa, e ele faz muita falta hoje em dia, eu queria que ele estivesse aqui, ele me ensinou uma coisa muito nobre.
Ele me dizia, filho, se você for honesto e se você trabalhar, você vai vencer na vida. E é isso, é assim que a gente tem que governar, com trabalho e com honestidade. Para aquele que está assistindo a gente, que tem a vida do dia a dia, com honestidade e com trabalho, possa vencer na vida. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Tenho carteira assinada desde muito novo. Virei professor por um sonho que tive. E consegui ficar 20 anos em sala de aula. A coisa que mais me orgulha é quando eu encontro um ex-aluno na rua e ele me dá um abraço e diz muito obrigado por tudo que você fez. É sinal que a vida valeu a pena. Você pode mudar a história do Rio de Janeiro com o seu voto. É muito importante entender que esta eleição, a mais importante das nossas vidas, está na sua mão. A gente não pode permitir que o Rio continue tendo governador preso, atrás de governador preso. Porque nada do que se fala aqui de emprego, de saúde, de educação, quando o governador é preso, isso tudo acabou. Você pode mudar isso. Vote no 40 para governador e vote em Lula para presidente da República para a gente eliminar essa história no primeiro turno. Garantir a democracia de volta, garantir a cultura, garantir o crescimento econômico, garantir o emprego, ter uma boa relação do governador com o presidente da República e trazer a paz de volta para o Rio de Janeiro. O que está em jogo é o que vai acontecer, em que Rio de Janeiro o seu filho vai viver. Na hora de votar, vote com coragem e com esperança. Pense no seu filho, no brilho dos olhos do seu filho na hora de votar para governador.